Bernardo Eisenberg, vamos falar um pouco sobre o teu romance, Olhos Secos. Olha, Olhos Secos é um romance que retrata comparativamente a vida de um jovem nos anos 70 com esse mesmo jovem 30 e poucos anos depois, um período mais recente. E as transformações que aconteceram com ele ao longo desse tempo, quer dizer, o que ele perdeu intimamente e objetivamente e o que ele ganhou também. É como se fosse uma comparação da vida da gente quando mais jovem e na maturidade, o que a gente se transforma, né? É um jovem judeu, filho de pai comunista, que passa por uma experiência de viver em Israel, como muitos judeus e como é o seu caso, inclusive. Você diria que ele tem um quê de autobiográfico, esse romance? Eu usei na composição do romance várias cartas, não só minhas, mas de pessoas da minha geração que tiveram uma experiência semelhante à minha, e alguns trechos de diários também referentes àquela época. Então, objetivamente, assim, se você for pensar nos fatos objetivos, tem a ver assim com a minha vida. Mas eu fantasiei muito em cima dela, procurei também fazer uma pesquisa grande em relação aos fatos da época, né? Porque muita coisa se passa na Europa naquele período, nos anos 70, que eram quedas de algumas ditaduras na Grécia, na Espanha e Portugal. E esse jovem vivencia tudo isso, enquanto no Brasil ainda permanece a ditadura militar. Então eu procurei mesclar, na verdade, fatos reais com alguma pesquisa histórica e muitas fantasias e coisas que me ajudaram, no fundo, a compor esse personagem. Não é o seu primeiro romance, né? É seu sétimo, se não me engano. É o sétimo romance e eu comecei a publicar em 89. E você já tinha sido premiado anteriormente com outro título seu? Foi em 2003 com A Gaiola de Faraday, que ganhou o prêmio da Academia Brasileira de Letras, de ficção do ano. E o que era essa história? Essa é a história de um engenheiro dos seus 50 anos que, de repente, ele se sente completamente afastado e completamente alijado da própria família dele, que ele mesmo tinha constituído, e num belo dia resolve sumir de casa. Então ele foge de casa, ele vai viver num albergue, e o que acontece, e essa é a história, é que ele não consegue deixar de ir atrás da sua própria família. Ele começa a seguir o filho dele, começa a seguir a mulher dele para ver o que eles fazem, porque ele não sabia absolutamente nada sobre eles. Aí ele começa a descobrir coisas que ele não gostaria de saber. Agora, como é que é para você estar entre os 10 finalistas do Portugal Telecom, um prêmio tão prestigiado, aí ao lado de Chico Buarque, Ondiak e tantos outros, Reinaldo Moraes, enfim, tantos outros escritores bons e de língua portuguesa? Olha, todo prêmio, e esse em especial, que é um prêmio realmente, como você disse, importante, prestigiado, é sempre, eu acredito, um incentivo para o escritor, quer dizer, um incentivo não só do ponto de vista financeiro, mas principalmente uma espécie de reconhecimento social, que é uma coisa que, por mais que a gente às vezes tente esconder, é almejada pelas pessoas, mesmo em outras áreas, na área da música, área do teatro. Então, os prêmios, eles acho que cumprem um pouco esse papel de incentivar o artista a ir em frente, apesar das dificuldades, né? E o Portugal Telecom, também pelo processo de seleção que o constitui, né, que é bastante difícil, ele acaba ganhando também um peso maior nesse aspecto. E para mim, pessoalmente, eu fiquei muito feliz, não esperava essa indicação, fiquei feliz e só o fato de estar entre os 10 para mim realmente já é uma premiação, estou bem contente.